Por que será que tantos cristãos perdem a plenitude do Espírito Santo justamente quando mais precisam dela? Existe um segredo bíblico para manter-se cheio do Espírito mesmo nas maiores tempestades da vida. Prepare seu coração. Quantas vezes nos encontramos diante de circunstâncias que parecem querer drenar nossa força espiritual? Quantas vezes as aflições da vida não tentam roubar aquela preciosa comunhão que temos com o Espírito Santo de Deus? Hoje quero compartilhar convosco uma verdade que transformará completamente vossa compreensão sobre como permanecer cheio do Espírito Santo, mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor. Esta não é uma teoria humana, mas um princípio divino extraído das Sagradas Escrituras. As aflições são o fogo de Deus para purificar o ouro da nossa fé. E que verdade profunda há nestas palavras! Spurgeon entendia algo que muitos cristãos hoje perderam de vista. Observem comigo. Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos que os homens mais cheios do Espírito Santo foram também aqueles que enfrentaram as maiores provações. Pensem em José, vendido pelos próprios irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Contudo, as Escrituras nos revelam que o Senhor era com José, ou considerem Daniel arrancado de sua terra, forçado a viver em cultura pagã, ameaçado por decretos mortais. Todavia, encontramos nele um espírito excelente, uma vida que irradiava a presença divina, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A verdade que quero gravar em vossos corações é esta: não é a ausência de provações que nos mantém cheios do Espírito Santo, mas sim nossa resposta correta diante delas. O segredo não está em evitar as dificuldades, mas em abraçá-las como instrumentos divinos para nosso crescimento espiritual. Paulo nos ensina em Efésios 5:18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Notai que este é um mandamento contínuo. Não se trata de uma experiência única, mas de um estado constante que devemos manter. Spurgeon pregava com frequência sobre esta verdade, que o cristão verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que permanece firme quando elas chegam. Ele dizia: a fé que não pode ser testada não pode ser confiada, mas como permanecemos cheios do Espírito quando tudo ao nosso redor parece conspirar contra a nossa paz? Como mantemos essa plenitude divina quando as circunstâncias gritam desespero? Primeiro, precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo não significa viver numa redoma espiritual, protegidos de toda a adversidade. Pelo contrário, significa ter em nós o mesmo Espírito que capacitou Cristo a enfrentar a cruz com serenidade. Jesus, nosso supremo exemplo, estava perfeitamente cheio do Espírito Santo quando caminhou rumo ao Calvário. As provações não diminuíram sua plenitude espiritual. Na verdade, elas revelaram a profundidade dessa plenitude. Quando observamos a vida de Jesus, vemos que ele não orou para escapar das dificuldades, mas para ter forças para atravessá-las. No Getsêmani, sua oração não foi: Pai, remove este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a chave fundamental, a rendição completa à vontade de Deus. Quando nossa vontade se alinha perfeitamente com a vontade divina, descobrimos que o Espírito Santo não apenas nos enche, mas transborda através de nós, transformando cada provação em oportunidade de glorificar a Deus. Spurgeon observava que Deus nunca desperdiça uma lágrima, nem permite que uma única aflição seja em vão na vida de seus filhos. Cada provação que enfrentamos é uma oportunidade divina para experimentarmos uma dimensão mais profunda da plenitude do Espírito Santo. Se você está assistindo a este vídeo e deseja crescer em sabedoria espiritual, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum ensinamento que pode transformar sua vida cristã. O segredo que estou revelando não é místico nem complicado. É profundamente bíblico e intensamente prático. Trata-se de compreender que o Espírito Santo
não nos enche para nos livrar das provações, mas para nos capacitar a vencê-las de tal forma que Cristo seja glorificado através de nossa vitória. Agora, amados, precisamos mergulhar mais profundamente nesta verdade transformadora. Muitos cristãos cometem o erro fatal de pensar que ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sentimentos ou emoções. Acreditam que, se não sentem arrepios na espinha ou lágrimas nos olhos, então não estão verdadeiramente cheios do Espírito. Que engano terrível! A plenitude do Espírito Santo não se mede por termômetros emocionais, mas pela nossa capacidade de permanecer fiéis aos princípios de Deus, mesmo quando nossas emoções estão em completa desordem. Vejam o exemplo de Jó. Quando perdeu tudo, filhos, bens, saúde, suas emoções certamente estavam devastadas. Contudo, foi exatamente neste momento de maior aflição que ele declarou: ainda que ele me mate, nele confiarei. Esta é a verdadeira manifestação de alguém cheio do Espírito Santo. A diferença crucial está na nossa compreensão do propósito das provações. Muitos cristãos veem as dificuldades como evidência de que Deus os abandonou ou de que perderam sua aprovação. Mas as Escrituras nos revelam uma perspectiva completamente diferente. Em Romanos 8:28, Paulo declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Notai que ele não disse algumas coisas, ou as coisas boas, mas todas as coisas. Isto inclui nossas mais dolorosas provações. Quando verdadeiramente compreendemos esta verdade, algo revolucionário acontece em nossa experiência espiritual. Começamos a ver cada dificuldade não como um obstáculo à nossa vida espiritual, mas como um instrumento divino para aprofundar nossa dependência de Deus. O segredo para permanecer cheio do Espírito Santo durante as provações está na nossa perspectiva. Precisamos desenvolver o que chamo de visão espiritual, a capacidade de enxergar além das circunstâncias temporais e perceber a mão de Deus operando para nosso bem eterno. Esta perspectiva não surge automaticamente. Ela precisa ser cultivada através da palavra de Deus e da oração constante. Quando nossa mente está saturada com as verdades bíblicas, nossa resposta às dificuldades muda completamente. Considerai a vida de Paulo. Ele enfrentou naufrágios, prisões, açoites, apedrejamentos, traições. Contudo, em meio a todas essas adversidades, ele podia declarar: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como isso era possível? Porque Paulo havia aprendido o segredo de se manter cheio do Espírito Santo independentemente das circunstâncias externas. Ele compreendeu que nossa plenitude espiritual não depende do que acontece conosco, mas da nossa resposta ao que acontece conosco. O Espírito Santo não nos enche para nos dar uma vida fácil, mas para nos dar uma vida vitoriosa. Há uma diferença monumental entre essas duas coisas. Uma vida fácil evita os problemas. Uma vida vitoriosa os enfrenta com fé inabalável. Quando Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, ele não prometeu que não teríamos tribulações. Pelo contrário, ele disse claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A presença do Espírito Santo em nós não elimina as batalhas, ela nos garante a vitória nelas. Este é um princípio fundamental que muitos cristãos não compreendem. Eles oram pedindo que Deus remova suas dificuldades, quando deveriam orar pedindo sabedoria e força para atravessá-las de forma que glorifique a Deus. Lembrai-vos da oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração revela o coração de alguém completamente cheio do Espírito Santo. Havia submissão total à vontade divina, mesmo quando essa vontade incluía sofrimento. O cristão cheio do Espírito Santo não é aquele que nunca sofre, mas aquele que sofre de forma redentora. Suas lágrimas se tornam sementes de testemunho. Suas dores se transformam em pontes para alcançar outros corações feridos. Quando abraçamos esta verdade, descobrimos algo maravilhoso.
As próprias provações que pensávamos que iriam nos esvaziar espiritualmente se tornam os canais através dos quais o Espírito Santo flui, com ainda maior intensidade em nossas vidas. A questão não é se enfrentaremos dificuldades. Isso é inevitável neste mundo caído. A questão é como responderemos a elas. Nossa resposta determinará se sairemos dessas experiências mais cheios ou mais vazios espiritualmente. Precisamos agora explorar os aspectos práticos desta verdade transformadora. Como aplicamos este princípio em nossa vida diária? Como mantemos nossa plenitude espiritual quando enfrentamos aquelas situações que testam nossa fé até os limites? Primeiro, devemos compreender que ser cheio do Espírito Santo é uma decisão consciente que tomamos a cada momento, especialmente nos momentos mais difíceis. Não é um estado que alcançamos uma vez e depois mantemos automaticamente. É uma escolha diária, às vezes até mesmo uma escolha que precisamos fazer a cada hora. Quando Neemias enfrentou a oposição feroz durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele não permitiu que as ameaças e provocações dos inimigos o esvaziassem espiritualmente. Pelo contrário, ele fortaleceu sua conexão com Deus através da oração constante e do foco na obra que Deus havia posto em suas mãos. Este é um princípio poderoso. Nossa plenitude espiritual está diretamente ligada ao nosso foco. Quando focamos nas circunstâncias adversas, inevitavelmente nos esvaziamos. Quando focamos na fidelidade de Deus, somos continuamente reenchidos. O salmista Davi nos dá um exemplo perfeito desta verdade. No Salmo 42, vemos um homem em profunda angústia, questionando por que sua alma está abatida. Mas observai como ele responde à sua própria pergunta: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Davi não negou sua dor nem fingiu que tudo estava bem. Ele reconheceu sua aflição, mas escolheu redirecionar seu foco para o caráter imutável de Deus. Esta é a chave para permanecer cheio do Espírito Santo durante as provações. Outro aspecto crucial é nossa atitude em relação às dificuldades. O cristão cheio do Espírito Santo não vê as provações como punições divinas, mas como oportunidades de crescimento. Esta perspectiva muda completamente nossa resposta emocional e espiritual às adversidades. Tiago nos instrui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. Notai que ele não disse para fingir alegria ou negar a dor, mas para encontrar motivo de alegria no propósito divino por trás das dificuldades. Esta não é uma atitude de resignação passiva, mas de participação ativa no plano de Deus para nosso crescimento espiritual. Quando compreendemos que cada provação tem um propósito específico em nossa formação cristã, nossa resposta muda drasticamente. O Espírito Santo usa nossas dificuldades como ferramentas de moldagem. Assim como o oleiro usa suas mãos para moldar o barro, Deus usa as pressões da vida para nos conformar à imagem de Cristo. Resistir a este processo é lutar contra o próprio Espírito que nos enche. Há também o elemento da comunhão com o sofrimento de Cristo. Paulo expressou seu desejo de conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus padecimentos. Ele compreendia que há uma dimensão da plenitude espiritual que só pode ser experimentada através do sofrimento santificado. Isto não significa que devemos buscar o sofrimento por si só, mas que quando ele chegar e chegará, devemos recebê-lo como uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com o coração de Cristo que sofreu por nós. O cristão maduro aprende a distinguir entre sofrimentos que resultam de nossas próprias escolhas erradas e sofrimentos que fazem parte do plano divino para nosso crescimento. Ambos podem ser redimidos pelo Espírito Santo, mas nossa atitude em relação a eles deve ser diferente. Quando sofremos por nossas próprias falhas, devemos nos arrepender e buscar a correção divina. Quando sofremos como parte do plano de Deus para nosso crescimento,
devemos nos submeter e buscar aprender as lições que Ele quer nos ensinar. Em ambos os casos, o Espírito Santo está presente para nos encher de sua graça suficiente. A diferença está na nossa disposição de reconhecer nossa necessidade e nos abrir para receber o que Ele deseja nos dar. A oração se torna fundamental neste processo. Não uma oração de barganha tentando convencer Deus a mudar nossas circunstâncias, mas uma oração de submissão, pedindo graça para atravessar as circunstâncias de forma que o glorifique. Quando nossa oração muda de Senhor, tira isso de mim para Senhor, use isso em mim, descobrimos uma dimensão completamente nova da plenitude do Espírito Santo. É neste ponto que as provações deixam de ser obstáculos e se tornam trampolins para um nível mais elevado de vida espiritual. Chegamos agora a um ponto fundamental em nossa compreensão: o papel da fé em meio às provações. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou questionamentos, mas a escolha de confiar em Deus, apesar das circunstâncias que parecem contradizer suas promessas. Abraão, o pai da fé, enfrentou esta realidade quando Deus lhe prometeu descendência, através de Sara, uma mulher estéril já em idade avançada. As circunstâncias gritavam impossibilidade, mas Abraão creu contra a esperança na esperança. Esta é a fé que nos mantém cheios do Espírito Santo durante as tempestades. A fé que agrada a Deus não é aquela que só funciona quando tudo está bem, mas aquela que permanece firme quando tudo parece desmoronar. É uma fé que olha além do que os olhos podem ver e se apoia no caráter imutável de Deus. Muitos cristãos vivem numa montanha-russa espiritual porque baseiam sua plenitude do Espírito Santo em suas circunstâncias. Quando as coisas vão bem, sentem-se cheios. Quando as dificuldades chegam, sentem-se vazios. Esta não é a vida abundante que Cristo nos prometeu. A verdadeira estabilidade espiritual vem quando aprendemos a ancorar nossa fé no que Deus é, não no que está acontecendo ao nosso redor. Deus é imutável, suas promessas são fiéis, seu amor é incondicional. Estas verdades permanecem constantes, independentemente de nossas circunstâncias. Abacuque nos dá um exemplo magnífico desta fé inabalável. Depois de questionar a Deus sobre a injustiça que via ao seu redor e receber uma resposta que inicialmente o perturbou ainda mais, ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, contudo eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esta declaração foi feita não em meio à prosperidade, mas diante da possibilidade de perda total. Abacuque havia aprendido que sua alegria e plenitude espiritual não dependiam de suas circunstâncias externas, mas de seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo usa nossas provações para nos ensinar esta lição crucial: que nossa verdadeira segurança está em Deus, não em nossas circunstâncias. Quando aprendemos esta lição, descobrimos uma liberdade espiritual que independe do que está acontecendo ao nosso redor. Esta compreensão nos leva a outro princípio vital: a importância da gratidão em meio às dificuldades. Paulo nos instruiu a dar graças em tudo, não por tudo, mas em tudo. Há uma diferença significativa entre essas duas perspectivas. Não somos chamados a ser gratos pelo sofrimento em si, mas a encontrar motivos para a gratidão mesmo em meio ao sofrimento. Podemos ser gratos pela presença de Deus conosco, pela certeza de que Ele está operando todas as coisas para nosso bem, pela oportunidade de crescimento espiritual que as dificuldades proporcionam. A gratidão tem um poder transformador extraordinário. Ela muda nossa perspectiva, eleva nosso espírito e abre nosso coração para receber mais da plenitude do Espírito Santo. Um coração grato é um coração receptivo à obra divina. Quando praticamos a gratidão conscientemente, especialmente durante as provações, algo sobrenatural acontece. Começamos a ver a mão de Deus em lugares onde antes só víamos problemas. Começamos a perceber sua providência em meio ao que parecia ser apenas caos. Outro aspecto essencial é o papel da comunidade cristã durante nossos momentos difíceis. Deus não nos chamou para enfrentar as provações sozinhos.
Ele nos colocou numa família espiritual para que pudéssemos nos apoiar mutuamente nos momentos de necessidade. O escritor de Hebreus nos exorta: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Esta não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade espiritual vital. Quando estamos passando por dificuldades, nossa tendência natural é nos isolarmos, mas é exatamente nestes momentos que mais precisamos da comunhão com outros cristãos maduros, que podem nos encorajar, orar por nós e nos lembrar das verdades que nossa mente perturbada pode ter esquecido momentaneamente. O Espírito Santo opera através do corpo de Cristo para ministrar a nós nos momentos de necessidade. Ele usa as palavras, orações e presença de nossos irmãos para nos transmitir sua graça e renovar nossa plenitude espiritual. É importante também reconhecer que nossa resposta às provações afeta não apenas nossa própria vida espiritual, mas também serve como testemunho para outros que estão observando. Quando permanecemos cheios do Espírito Santo, durante as dificuldades, nos tornamos cartas vivas que proclamam o poder transformador do Evangelho. Agora, chegamos ao coração prático desta verdade transformadora. Como cultivamos e mantemos esta plenitude do Espírito Santo de forma consistente, especialmente quando as provações se prolongam e nossa resistência natural começa a se esgotar? A resposta está na compreensão de que ser cheio do Espírito Santo é tanto um ato instantâneo quanto um processo contínuo. É como respirar. Não respiramos uma vez e pronto, mas mantemos um ritmo constante de inspiração e expiração. Da mesma forma, precisamos manter um ritmo espiritual constante de recebimento e rendição. O primeiro elemento essencial é a prática da presença de Deus. Isto significa desenvolver uma consciência constante de que Deus está conosco em cada momento, em cada circunstância, em cada respiração que tomamos. Esta não é uma técnica mística, mas uma verdade bíblica, que precisa se tornar realidade prática em nossa experiência diária. Jesus prometeu: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Esta promessa não tem exceções. Ele está conosco tanto nos vales sombrios quanto nos montes de vitória. Quando esta verdade se torna real em nosso coração, nossa perspectiva sobre as provações muda completamente. A prática da presença de Deus durante as dificuldades nos permite extrair força divina em tempo real. Não precisamos esperar até que a tempestade passe para buscar a Deus. Podemos encontrá-lo no meio da tempestade. Na verdade, é frequentemente no meio das tempestades que o encontramos de forma mais intensa. Outro aspecto crucial é a renovação constante de nossa mente através da palavra de Deus. Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esta renovação não acontece automaticamente. Requer disciplina e intencionalidade de nossa parte. Quando nossa mente está saturada com as verdades bíblicas, nossa resposta às circunstâncias adversas se torna cada vez mais alinhada com a perspectiva divina. A palavra de Deus se torna o filtro através do qual interpretamos nossas experiências, ao invés de permitir que nossas experiências interpretem a palavra de Deus. Isto é especialmente importante durante as provações prolongadas. Nossa mente natural tende a focar no problema, ampliá-lo e permitir que ele domine nossos pensamentos. Mas quando disciplinamos nossa mente a meditar nas promessas de Deus, descobrimos que nossa perspectiva se transforma gradualmente. A oração contemplativa também desempenha um papel fundamental. Não me refiro apenas à oração de petição, mas àquela oração silenciosa em que simplesmente permanecemos na presença de Deus, permitindo que seu Espírito ministre ao nosso espírito sem palavras. Há momentos durante as provações em que não temos palavras para orar. A dor é tão intensa, a confusão tão grande, que nossa mente não consegue formular petições coerentes. É exatamente nestes momentos que precisamos aprender a arte da oração silenciosa, sabendo que o
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta forma de oração nos conecta com uma dimensão mais profunda da presença divina. É na quietude diante de Deus que muitas vezes recebemos a renovação da plenitude do Espírito Santo. Não através de experiências emocionais intensas, mas através da paz serena que vem de saber que estamos completamente seguros nas mãos amorosas de nosso Pai Celestial. A prática do jejum também pode ser valiosa durante períodos de provação intensa, não como uma forma de barganha com Deus, mas como um meio de disciplinar nossa carne e aguçar nossa sensibilidade espiritual. O jejum nos lembra de nossa dependência total de Deus e nos ajuda a focar no que realmente importa. É importante também desenvolver o que chamo de memória espiritual. Isto significa criar o hábito de lembrar e registrar as formas como Deus tem sido fiel em nossa vida no passado. Quando enfrentamos novas dificuldades, podemos recorrer a estas memórias como evidência do caráter fiel de Deus. O salmista frequentemente praticava isto, declarando: "Lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas antigas." Esta prática fortalece nossa fé e nos ajuda a manter a perspectiva correta durante os momentos difíceis. Finalmente, precisamos aprender a celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Durante as provações prolongadas, é fácil focar apenas no que ainda não foi resolvido. Mas o Espírito Santo está constantemente operando em nossa vida, produzindo crescimento, fortalecendo nossa fé, refinando nosso caráter. Quando aprendemos a reconhecer e celebrar estas obras menores do Espírito Santo, nossa plenitude espiritual é constantemente renovada. Começamos a ver que Deus está verdadeiramente operando todas as coisas para nosso bem, mesmo quando ainda não conseguimos ver o quadro completo. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada de descoberta espiritual. O segredo para permanecer cheio do Espírito Santo durante as provações não é um mistério complexo, mas uma verdade simples e poderosa. Nossa plenitude não depende de nossas circunstâncias, mas de nossa resposta a elas. Quando compreendemos que cada dificuldade é uma oportunidade divina para crescimento e que o Espírito Santo nos capacita não para evitar as tempestades, mas para vencê-las com fé inabalável, nossa vida cristã se transforma completamente. Lembrem-se, Deus está sempre presente, suas promessas são fiéis e seu amor por vocês nunca falha, independentemente do que estejam enfrentando neste momento. Muito obrigado por dedicarem seu tempo precioso para ouvir esta mensagem. Se este ensinamento tocou seu coração, por favor, inscrevam-se em nosso canal. Deixem seu like, compartilhem com outros que precisam desta palavra de esperança e não se esqueçam de comentar como Deus tem operado em suas vidas. Continuem assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela, pois temos ainda muito mais sabedoria bíblica para compartilhar convosco. Que Deus os abençoe.